tema da nossa reflexão desta noite é para saber onde vamos passar a eternidade. Quantos trouxeram suas Bíblias livros? Eu sei que no celular tem a Bíblia que está no celular é Bíblia, mas eu tenho feito assim, pedido ênfase nos irmãos a trazerem os seus livros, Bíblias. Nós éramos chamados há muito tempo de o povo do livro, né? Agora, com a evolução das coisas, a internet, muita gente com carro, né? E não adianta nem trazer a Bíblia para mostrar, porque ninguém vem mais. Mas eu me lembro, quando aqui comecei o pastorado, Deus tem me dado a graça de estar aqui há 49 anos, às vezes eu ficava ali na frente, vendo os irmãos chegarem, né? E como era bom ver os irmãos, todas as famílias com suas Bíblias nas mãos, né? Era um testemunho muito grande, importante. Mas, de qualquer maneira, nós podemos continuar fazendo isso. Vamos dividir a nossa leitura hoje da mesma maneira que temos feito, como fizemos pela manhã. Os irmãos que não têm a NVI, a Nova Versão Internacional, que é a versão que o pastor usa, vão ler, então, a partir do versículo 60. João, capítulo 6, de 60 a 69. João 6, de 60 a 69. Então, os irmãos que não têm a NVI vão começar com o versículo 60. Os irmãos que têm a NVI vão repetir o versículo, tá bom? Para enfatizar bastante a leitura e ficar a mesma bastante compreendida nas nossas mentes e corações. João, capítulo 6, nos versos 60 ao 69. Quando eu disser 3, os irmãos que não têm, tem outra qualquer versão que não a NVI, poderão começar a leitura. Em seguida, os irmãos da NVI farão a leitura repetindo o mesmo versículo. Ok? Estamos prontos? Podemos? 1, 2, 3. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Era até os 69. Muito bem, irmãos. Ficou uma santa confusão, não é? Mas deixa eu contar aqui um segredo. Tem gente que está lendo pela primeira vez a Bíblia nessa semana aqui. Trouxe a sua Bíblia e acabou lendo. Que bom, pelo menos para isso vale a pena, não é?
essa quase confusão, não é? Que uns atropelam, vão para frente, andam mais devagar, outros seguram um pouco, mas todos viram. E isso é extremamente importante. Palavra do Senhor, né? Que foi lida aos nossos corações e mente. Após alimentar, meus amados irmãos em Cristo, cerca de 12 mil pessoas, 5 mil era o número de homens, mas se contarmos as mulheres e as crianças, os bons em matemática, acho que pelo menos se pode falar em 12 mil pessoas. Então, após alimentar cerca de 12 mil pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, após andar por sobre as águas do mar da Galileia ou de Tiberíades, Jesus se apresentou como o pão da vida, o pão que desceu do céu para alimentar a alma humana e comparou a fé que se deve ter nele como comer a sua carne e beber o seu sangue, deixando claro o que ele tem de representar na vida das pessoas que dizem que o recebem. Sabe, ele foi tão incisivo, tão enfático, que muitos daqueles que o estavam seguindo preferiram deixar de fazê-lo, desistiram de continuar a segui-lo. E nesse contexto, diante dos que ainda preferiram ficar, Jesus os confronta com um desafio. Vocês também não querem ir embora? A pergunta motiva a resposta, então, do apóstolo Pedro, formulada numa pergunta que já possuía uma resposta. Mas, Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Sabe, amados, mais do que um acontecimento no ministério terreno do Senhor Jesus, esta pergunta de Pedro tornou-se a missão dos que compõem o que chamamos de Igreja de Jesus, a saber, levar as pessoas a se confrontarem com a realidade de Jesus Cristo, para também fazerem a partir dos seus corações esta pergunta que já tem a resposta inserida. Para quem nós podemos ir? Se não, Senhor, em tua direção, de quem é que nós precisamos, que não a tua realidade? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Não é novidade afirmar que o nosso mundo é um mundo que sofre. Todos os dias saem nos órgãos de comunicação as notícias sobre assassinatos, roubos, ataques terroristas e guerras. Dizem que aqui no Brasil não há mais pobreza, ou a pobreza diminuiu. Eu não vou entrar no mérito disso. O que eu posso dizer a vocês é que a pobreza no mundo está aumentando. Nós temos acompanhado, inclusive, os dados da ONU, né? E a pobreza em outros países, especialmente na Ásia e na África, tem cada dia mais aumentado. Calcula-se que quando nós chegarmos à meia-noite de hoje, pelo menos 2.266.000 pessoas estão morrendo de fome. Quando chegar meia-noite de hoje, 2.266.000 pessoas morreram de fome. Se morreram de fome, porque não têm o que comer. Se não têm o que comer, é porque não têm recursos para conseguir a sua alimentação. Sabe, os recursos da terra, os recursos naturais, estão sendo esgotados, exauridos, numa velocidade que não se esperava. Por favor, eu não estou fazendo nenhum terrorismo aqui, longe disso, né? Mas nós tivemos aqui há alguns meses atrás, já passa alguns anos, 1 ou 2, a presença do ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América, o Al Gore. Al Gore é da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, se candidatou, mas não foi feliz nas eleições. Ele fez uma série de palestras ali no Recreio, e ele disse uma coisa que o pessoal do Recreio está com o cabelo atrás da orelha, em cima da orelha, eu não sei aonde. Porque ele disse o seguinte: olha, por volta de 2040, as águas do mar vão tomar isso aqui tudo, tá? Bem, alguém pode dizer, ele está exagerando. Eu não sei, irmãos, porque eles estão anunciando as coisas, estão acontecendo antes do que eles preveem, mas também eles podem errar, não é? Quero tranquilizar os que moram no Recreio, que por acaso estão na nossa... Vai ficando olhando. Se você achar que o mar está subindo muito, cai fora enquanto pode. Eu, quando vou ao Recreio, eu brinco lá com os parentes, que eu moro atrás dos montes.
E qualquer dia desse vocês vão passar também para trás dos montes, né? Não sei, eu espero que isso não aconteça, porque existe também muita especulação a respeito disso, mas de qualquer maneira, isso demonstra, irmãos, uma preocupação muito grande com a situação atual do mundo e às vezes assustando ou não as pessoas, né? Mas até onde essas coisas não podem ou não devem ser levadas de fato a sério. Calculam-se então essas coisas, à medida que as estatísticas vão se tornando cada vez mais sofisticadas, os recursos estão sendo mostrados, apresentados, mas nem sempre cumpridos. E aí, quando passamos para as colunas sociais, nós vemos os inúmeros comentários sobre divórcios. Muitas vezes, na casa do lado, na nossa casa, o divórcio está acontecendo, as famílias estão sendo destruídas. Em que pese o aumento da filosofia de que viver é o que conta, viver é a melhor coisa, viver vale a pena, o suicídio está sendo hoje uma das grandes preocupações da psicologia, da psiquiatria e da religião nos dias de hoje. Creio que no domingo passado, ou semana passada, eu me referi aqui à relação dos países que podem ser chamados os mais felizes do planeta, porque são os países mais seguros do mundo. Na verdade, eles fizeram uma relação bastante longa, né? O Brasil ficou em 100º, 30º lugar. O primeiro país, o país mais seguro do mundo, é a Islândia, né? E aí se deu até os motivos, né, pelos quais a Islândia é um país extremamente seguro. Os motoristas não tiram as chaves do seu carro, hora nenhuma, deixam a chave no carro. Geralmente não fecham as portas de suas casas. Às vezes, à noite, algumas famílias se lembram, vão lá e fecham. As mães deixam as crianças no carrinho de bebê do lado de fora do supermercado e nunca houve um sequestro. Realmente uma coisa assim que parece inimaginável. Mas, Senhor, sempre existe um mais, não é? A Islândia é um dos países mais altos em termos de alcoolismo e de suicídio. Não adianta a segurança, não adianta esse avanço social, as pessoas muitas vezes procuram na morte a saída para uma vida que, mesmo tendo essas realidades tão boas, não respondem às suas necessidades maiores. Não há mais parâmetros, meus queridos, em termos de autoridade. Quem manda em quem? O governo norte-americano diz que o Irã está vencido, mas o governo do Irã diz que a guerra só vai acabar quando eles, os iranianos, resolverem pôr um fim nela. E nós temos que esperar, né, para ver como é que é isso. Aqui o crime organizado continua os seus ataques, fechando bairros, desafiando a polícia. E ontem veio à tona o que todo mundo já sabe. Há pessoas do crime organizado infiltrado nas principais direções da polícia e da segurança brasileira. Agora que se começa um trabalho de se descobrir quem são esses infiltrados. Olha, há muita gente gritando, o mundo está afundando. Meu lar, meu casamento, minha família, tudo está afundando, eu estou afundando. Na verdade, o ser humano vê explodir do lado de fora o que está em ebulição dentro da sua alma, dentro do seu espírito. E por isso os seres humanos estão em busca de perguntas e por isso nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos ser vistos como pessoas que também vivendo nesse mundo com sofrimento, participando também dos sofrimentos desse mundo, sendo vítimas muitas vezes das coisas ruins deste mundo. Nós que também entendemos o que é sofrimento, que nós temos para onde ir. Não é verdade que temos as respostas para todas as perguntas, não temos. Mas uma coisa é certa, para onde ir nós temos. Na verdade, o grande desafio para nós hoje, como igreja, é sermos nos bairros onde nós estamos, nas ruas onde vivemos, as pessoas que têm as respostas às questões desesperadas ou desesperadoras, que estão levando aquelas pessoas que já perceberam que a solução para este mundo não está na política, não está na cultura, não está nas realizações humanas. Há pouco tempo um jornalista desabafou dizendo, Deus ou sei lá quem tem de fazer alguma coisa para dar um jeito nesse mundo. Deus ou eu não sei quem, mas alguém tem que fazer alguma coisa para dar um jeito nesse mundo. Mas sem Jesus Cristo, irmãos, o mundo não tem jeito.
E o que está acontecendo no mundo, os sinais da chamada volta do Senhor, que se refere a coisas que sempre aconteceram na história dos seres humanos, estão acontecendo, se tornando mais do que conhecidos por causa da imprensa, da comunicação, são evidências da causa de que sempre levou o mundo a esse desespero, virar as costas para Deus. Como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos nos conscientizar que temos de ser relevantes às pessoas que estão ao nosso redor em busca de um lugar na consciência de Deus, porque elas estão precisando, por exemplo, aprender acerca de Deus. Elas precisam aprender que Deus não é um velho assentado por cima das nuvens, mas que também não é um princípio. Deus é pessoal, mas é infinito, incomensurável, ilimitado. Deus nunca começou, Ele sempre foi, Ele sempre existiu, nada existiu antes dele. Não comece a pensar muito nisso, que você fica doido, não é? Porque nós somos limitados e Deus é limitado, então como é que é alguém que nunca começou, que nunca teve início, que sempre foi? Não é à toa, irmãos, que Deus, ao se apresentar, diz: eu sou o que sou. Ou eu estou no que estou, porque eu sempre fui e sempre serei. Mas esse Deus não é bem conhecido das pessoas. Faz uma porção de ideias erradas sobre Deus. A Bíblia nos ensina, ela nos ensina que Deus é espírito, um espírito pessoal, e por isso é que nós dissemos que Deus não é um princípio, mas é um ser infinito. Deus não está limitado a um lugar, Deus não está limitado ao tempo. O que é não estar limitado ao tempo? Outra coisa que dá um nó na cabeça. Deus já está no amanhã. Não é amanhã, não. Deus já está no final, irmãos, de todas as coisas. Porque Ele é Deus. Então nós não podemos explicar adequavelmente essa realidade, porque tudo gira em torno dele. Ele pode estar nas centenas de sextilhões de planetas e centenas de sextilhões de estrelas e nos 2 trilhões de galáxias ao mesmo tempo. Mas em que pesem todos esses números, a ciência cada vez mais se convence de que, de qualquer maneira, o universo tem limites. O universo, afirmam os cientistas, tem largura, tem altura e tem uma forma específica, sendo que o universo está colocado dentro de uma dimensão que os cientistas estão chamando de a 4ª dimensão. Sabe, por causa dessa descoberta, alguns cientistas que se dizem ateus estão tomando coragem e dizendo claramente nas revistas científicas: olha, está ficando difícil admitir que tudo isso possa existir sem alguém por trás. Admitir que isso existe sem alguém por trás. Um deles, ao ser entrevistado recentemente, disse: nós não sabemos que ou quem está por trás do universo, nessa 4ª dimensão. Mas que existe alguma coisa, existe. Já estão melhorando, né? Porque diziam: não tem nada. Agora já estão começando a dizer: quem não sabemos o que nem como, mas existe. Não. Nenhuma novidade para nós. Nós sempre dissemos que só Deus é infinito. Nós não temos qualquer dúvida, Deus está nessa 4ª dimensão, mas Deus também não se limita a ela. Deus é maior do que ela, porque só Deus é absolutamente infinito. Mas esse Deus que é infinito e que também é amor, como se faz necessário, irmãos, para as pessoas que vivem ao nosso redor? É preciso que as pessoas saibam disso, porque esse Deus infinito, incomensurável, inexplicável, é o nosso Deus. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, faz parte do nosso cotidiano, é uma realidade tangível. Apesar dessa grandeza toda, e como seria bom que as pessoas soubessem disso, porque muitas coisas mudariam na vida das pessoas com esse conhecimento. Existe um Deus que eu não sei explicar com as minhas palavras, por causa do seu poder, da sua eternidade, da sua infinitude, mas Ele está comigo, Ele faz parte da minha vida. Às vezes a gente entra em algumas casas que tem aquelas placas assim: Deus esteja nesta casa. É um bom desejo, não é? Mas nem sempre uma realidade. Mas Deus em Jesus Cristo, queridos, pode estar na minha casa, na sua casa, a partir do seu coração, da sua vida. Por ser Ele um espírito pessoal, Deus tem sentimentos. Ele ama. E porque ama, Ele não tem prazer no sofrimento das pessoas.
também não é impotente diante da maldade humana, por isso um dia ele vai acabar com todo o sofrimento e com toda a maldade. A Bíblia diz isso, que a maldade um dia vai acabar, que o sofrimento um dia vai acabar. A morte vai morrer. A morte vai morrer. O Senhor Jesus Cristo, falando sobre a sua missão entre nós, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos conseguem repetir esse texto de cor? Vamos dizer? Por quê? Eu fui do tempo que se dizia que esse texto era o texto áureo da Bíblia. Alguns irmãos talvez também tenham sido desse tempo, né? Me lembro até da história de uma pessoa que trabalhava comigo no banco e voltou de uma festa muito tarde, né? Mas uma festa de família, e esqueceu os documentos, né, em casa e morava aqui no Mendanha e já não tinha mais condução, ele se aventurou a pé, um carro da polícia o parou. Queria saber o que ele estava fazendo naquela hora, andando, pediram o documento, ele disse: olha, senhor policial, eu esqueci o documento. Mas de onde você está vindo? Eu estou vindo de uma festa da família lá, da minha igreja. Que igreja? Aí ele disse: a igreja. Você é crente? Então você vai recitar para mim, o policial falou, o texto áureo da Bíblia. E ele disse: porque Deus amou o mundo. Aí o policial disse: você é crente mesmo, pode ir embora. Agora eu fico pensando nos crentes de hoje. Tem crente de hoje que não sabe mais, nem João 3,16. E porque Deus... esqueci. Esqueceu, está preso. Muito bem. Deus amou o mundo, irmãos, diz a Bíblia. A palavra mundo, que aparece no Novo Testamento, nesse texto, é a palavra cosmos, que dá uma dimensão bem maior, não é, ao que nós entendemos como mundo, e isso inclui a mim, inclui você, nos inclui a todos. Mas este Deus que é infinito e que é amor, porque amou o mundo dando o seu Filho, a Bíblia nos diz que ele também é absolutamente santo. Sabe, as pessoas precisam ser conscientizadas disso, de que Deus é absolutamente santo e que por ser absolutamente santo, Deus não pode sequer contemplar a iniquidade. Ama o iníquo, ama o pecador, tem misericórdia dos que erram, mas Deus não consegue lidar com a questão do pecado, daquilo que é iníquo, daquilo que é errado. Não tolera isso. Sabendo disso, o profeta Abacuque perguntou a Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal? E a opressão não podes contemplar? Por que então toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1,13. Abacuque era meio zangado, né? Fez uma pergunta assim, desesperada, mas a resposta, sem dúvidas, né, viria. Deus falou com o profeta em apuros, do que ele era e como ele agia, e nós precisamos passar isso também aos nossos vizinhos. Muitos deles estão como que diante de nós, testemunhando todas essas tragédias, mas não entende porque Deus, por ser santo, não pode tolerar as coisas erradas que nós, seres humanos, temos feito ad infinitum. Haverá um momento, irmãos, quando essas coisas terão que ser chamadas a juízo, e não deixam de ser. O juízo de Deus está sempre caindo, né, sobre as situações, as questões e partes históricas. Muitas vezes a história que é a mãe da vida, já dizia Heródoto, né, o dito criador da história, e ela nos ensina o quantas vezes se percebe com clareza que foi a mão de Deus que fez acontecer determinadas situações para que aquilo acontecesse. Não foi à toa, irmãos, que no terremoto de Tóquio, no Japão, se amou a curiosidade do mundo inteiro que a região mais atingida pelo terremoto foi a região da prostituição japonesa. Será que foi por acaso? Será que foi por mera coincidência? É preciso pensar com muita seriedade nisso. Ele é o Deus da justiça, ele é o Deus do juízo, e ele é o Deus que trará esse mundo a juízo. Ao homem está ordenado morrerem, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27, avisa a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Todos nós aqui
Todos nós aqui vamos morrer fisicamente. Eu vou morrer fisicamente, eu não sei quando isso vai ser, mas eu sei que preciso estar pronto para o juízo de Deus. Por minha conta eu não consigo, jamais vou conseguir estar preparado para o juízo de Deus. Mas em Jesus Cristo, eu estou preparado para o juízo de Deus. Então, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos nos conscientizar que temos de ser relevante às pessoas que estão ao nosso redor, lhes falando da única maneira de nos prepararmos para o juízo de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a maneira, a saída para o juízo de Deus. Somente Ele é quem pode nos preparar para o julgamento de Deus, porque é Ele quem nos pode justificar diante de Deus e assim assegurar um lugar feliz na eternidade. E sabe, quando nós estudamos a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, este oráculo de Deus nos explica a doutrina da justificação. E aí a gente entende esse relacionamento de Deus em Jesus Cristo em relação a nós. Porque fica claro que Paulo ensinou o seguinte: quando Deus me olha, quando Deus olha você, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não olha você mais como um pecador. Você continua pecador, você continua cometendo pecados, mas Deus não olha você mais como um pecador. Você está justificado por aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida e na sua história. Por isso, queridos, que Jesus Cristo e ninguém mais é o nome que nos prepara para o juízo de Deus. Por isso, Jesus era a resposta que Pedro tinha quando ele perguntou: o que vocês pensam de mim? Vocês não querem ir embora também, depois do que eu falei? Mas, Senhor, nós vamos para quem? Nós vamos para onde? Se tu é que tens as palavras de vida eterna. Sem dúvidas, havia muitas coisas que Pedro não compreendia acerca de Jesus, e ainda vai levar muito tempo para ele compreender outras coisas. Ele estava tão surpreso quanto os demais em relação ao que ouvia de Jesus e daquilo que via nele, mas ele percebe que em Jesus Cristo estava a resposta que ele precisava para a sua vida naquele momento e para todos os demais momentos da sua vida que viriam. Tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas conosco nessa noite, ao alcance da nossa mídia, nós precisamos perceber que o cristianismo não é um sistema religioso, não é uma filosofia, não é uma elaboração de pensamentos, embora tudo isso exista nele. O cristianismo não é isso, porque o cristianismo é Jesus Cristo. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a realidade de Jesus na minha vida, na sua vida, na minha história e na sua história. O cristianismo é descobrir que não há para onde ir sem Ele, Jesus, que não há vida sem Ele, Jesus, que não há razão de ser para qualquer coisa fora dele, Jesus. Sim, Jesus Cristo humilhado, crucificado, não tão somente por causa das tramas invejosas dos sacerdotes judeus e da covardia romana, mas por causa das minhas e das suas transgressões. Toda vez que eu falo isso, tem irmãos da igreja que não gostam, mas vou falar de novo. Eu matei Jesus Cristo, você matou Jesus Cristo. Nós matamos Jesus Cristo. Jesus Cristo agora vivo, ressuscitado, presente, como garantia de vida eterna, como as pessoas, irmãos, precisam encontrar Jesus Cristo. Mas sabe, encontrar Jesus não é fácil. Não é porque ele se esconda, mas é porque encontrar-se com Jesus mexe com o nosso ego. Gosto muito das palavras do ânglo-católico C.S. Lewis, que lembra muitas vezes que nós ficamos ressentidos quando aprendemos que Jesus quer se intrometer nas nossas vidas particulares, porque ele exige um culto exclusivo, sem rivais, e ele espera a nossa obediência. Não há como encontrar o Senhor Jesus sem ter de admitir que do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, não importa como, sem Ele eu estou sem perdão, e sem perdão eu estou perdido. Sem Ele como meu caminho eu estou sem rumo. Sem Ele como minha verdade eu estou enganado. Sem Ele como minha vida eu estou morto para sempre. Isto é algo amargo.
Saber que por melhor que eu seja, sem Jesus Cristo, eu estou sob o juízo de Deus e o meu lugar na eternidade não será o lugar de Deus. Ao começar suas pregações, Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Pedro disse a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E depois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. É preciso disposição para o arrependimento, disposição para admitir de que fora dele, Jesus Cristo, não há como receber as palavras de vida eterna, não há como chegarmos a Deus. E se nós não nos chegarmos a Deus, a nossa eternidade vai ser longe de Deus. E volto a repetir para os irmãos, essa posição que eu acabei de passar para os irmãos está nos tornando cada vez mais antipáticos. As pessoas não estão tolerando mais isso. Antigamente ela havia uma situação diferente, eu me lembro que eu pregava isso, né? Alguns anos atrás as pessoas ouviam, podiam até não concordar, mas alguns diziam, é uma coisa para se pensar. Hoje ele já vai dizendo, não, você não tem o direito de falar isso, é só Jesus, por quê? Porque que não tem outro. Esse é o mundo que nós vivemos. Eles não aceitam o nosso exclusivismo, mas Jesus para nós é exclusividade, que diz, não há outro nome. E esta não é uma opção fácil, não, senhores. Não é uma questão intelectual, é uma questão de resposta pessoal, como a de Pedro. Por isso o Senhor Jesus diz que a porta e o caminho que levam à salvação são estreitos. Mateus 7, 13 e 14. Mas uma coisa é tremendamente certa. O que pode parecer difícil agora, amargo, portanto, será algo doce, tremendamente doce, maravilhosamente doce ao seu final, se Jesus estiver nesse caminho, nesta opção. Não encontrar Jesus, fugir dele, não responder a ele, não querendo ser o negócio dele. Isso até poderá fazer a vida ficar mais fácil, aparentemente mais doce, mas este doce há de se tornar algo insuportavelmente amargo mais adiante. Quando as pessoas podem achar Jesus Cristo em nós realmente nos tornamos relevantes para elas, porque em Jesus Cristo elas vão descobrir o que nós descobrimos. E o que é que nós descobrimos em Jesus Cristo? O sentido da vida, o significado da vida. A vida no seu sentido físico merece a nossa atenção, porque a vida no seu sentido físico termina com a morte física ou com a morte natural, mas é nela onde Jesus Cristo resolve esta questão. É nesta vida aqui. É nesta vida que Jesus vai resolver esta nossa questão. Aonde vou passar a eternidade? Aonde é que você vai passar a eternidade? Você. Onde é que você vai passar a eternidade? Você tem resposta para essa pergunta? Sabe, a morte é natural quando ela tem a ver com a morte do nosso corpo. Esta morte é certa para todos nós. Aliás, alguém disse que a estatística mais certa que existe é essa. 10 em cada 10 pessoas vão morrer. É o número mais certo e exato que existe. Já viram essas pessoas que recolhem latinhas de refrigerantes na praia? Ou em outro lugar, né? A morte física, irmãos, é como uma pessoa que sai recolhendo latinhas de refrigerante nas praias. Umas já estão amassadas, outras estão enferrujadas, mas há até aquelas que ainda estão novinhas. Ele apanha uma e apanha outra, e coloca a velha, e coloca a enferrujada, e coloca a amassada, mas coloca a nova também dentro do saco. Querem saber? A praia é o mundo, as latinhas somos nós. Amassados, enferrujados, furados ou novinhos, mas somos nós. E o saco é a morte, irmãos, não tem como escapar. Campo Grande é como uma praia. E hoje a morte já saiu recolhendo latinhas aqui em nossa cidade, isto é, a morte saiu recolhendo as vidas das pessoas e provavelmente antes que este dia termine, outras vidas ainda serão recolhidas. E tenho que dizer, uma delas poderá ser a minha. Por que não? Ou a sua? Por que não? E por isso, queridos, a Bíblia faz um alerta. Prepare-se para te encontrar com seu Deus.
Amós 4,14. Estamos preparados para encontrarmos com Deus? Com esse Deus que é infinito, que é amor, mas que é absolutamente santo e também justiça e imutável? Jesus Cristo é esse preparo. Faça como Pedro e declare agora no seu coração: Senhor, eu não tenho para onde ir. Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Nada pode dar maior sentido à vida física do que poder declarar isto sobre Jesus. Ele que nos veio a ensinar a viver e veio nos ensinar a morrer. Costumo repetir essas frases sempre que faço uma cerimônia fúnebre, um culto fúnebre. Eu repito isso. Jesus veio nos ensinar a viver, mas Jesus veio nos ensinar a morrer. Sem dúvidas, amados e amadas, a vida no seu sentido espiritual é de suma importância, porque ela tem a ver com o fim da morte espiritual. Sempre que nós vivemos a vida física, a vida material ou natural, sem termos um encontro com Jesus, nós estamos falando e nós estamos ouvindo e nós estamos vendo e nós estamos comendo e estamos andando, mas estamos mortos. Foi por isso que o Senhor Jesus disse a um homem chamado Nicodemos: em verdade, eu lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. É necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Jesus disse para aquele homem, mestre da lei, um teólogo da época. Em outras palavras, Jesus disse àquele homem: você está morto, Nicodemos. Você está morto. Se você não nascer de novo, ou seja, se você não ressuscitar, você não vai ver o reino de Deus. E é o Senhor mesmo quem diz em João 11,25: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos repetir isso, irmãos? Repitam isso comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sentido da vida física, Jesus Cristo é o sentido da vida espiritual, e por isso Jesus é o sentido da vida eterna. Sem Jesus Cristo, nós estamos espiritualmente mortos. E se morrermos assim fisicamente, o nosso lugar na eternidade há de ser o que há de mais trágico. Por favor, não deixe que isso aconteça. Que ninguém permita isso na sua vida. Não há necessidade disso acontecer quando Deus já resolveu esse problema para você em Cristo Jesus. Sim, talvez alguém esteja aborrecido com o que eu estou dizendo. Talvez você se considere uma pessoa intelectual e ache que essa ideia de perdição eterna, de inferno, né, é algo de um tremendo mau gosto, inoportuno. Concordo. Se há um assunto inoportuno, de mau gosto, desagradável, é esse. Mas deixe-me dizer que eu não tenho, ao mesmo tempo eu não tenho prazer de falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Foi Jesus Cristo, foi Jesus quem mais falou sobre o que em nossa língua chamamos de inferno, e eu acredito que todas as pessoas, todos nós, a partir de mim, precisamos pensar nisso com seriedade. É claro, eu não posso obrigar a ninguém a acreditar nisso, eu não posso obrigar ninguém a aceitar isso, mas como ninguém pode ter a certeza absoluta de que isso não é verdade, eu acredito que as pessoas deveriam procurar ajuda, e a ajuda de Deus para isso. Nós cremos, ensinamos, confessamos que fora de Jesus Cristo não há vida eterna, no sentido melhor da palavra. Nós concordamos com o apóstolo Pedro: sem Jesus Cristo não há como encontrarmos a vida eterna. Sabemos que apenas por nós mesmos nós não aceitaremos isso, mas podemos ter a ajuda do Espírito Santo de Deus se em nosso coração houver o desejo pela verdade maravilhosa, que Jesus morreu em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, e que então, na sua morte na cruz, toda a morte, todo o inferno foi crucificado, porque o Senhor Jesus tomou sobre si as realidades terríveis disso que eu estou falando. Por causa disto, do que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz, mesmo a morte física,
que não há como eu e você evitarmos, a não ser que venhamos ser encontrados vivos quando o Senhor Jesus voltar, para estabelecer o juízo final e depois nos colocar no novo céu e na nova terra, por causa de Jesus. Porém, mesmo a nossa morte física, irmãos, sofre uma mudança de sentido tremenda. Jó chamava a morte de o monstro dos horrores. No Novo Testamento, a Bíblia diz: bem-aventurado, felizes são os que morrem agora no Senhor. Olha a diferença, olha a mudança do príncipe dos horrores para motivo de felicidade, de alegria. Tá, você pode dizer: se eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, eu compreendo. Por isso, querido, você precisa agora não da minha palavra, não do meu discurso, não da minha oratória, não da minha teologia. Você precisa agora da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que você possa entender o que disse o poeta evangélico. A morte em Jesus Cristo deixa de ser o pavor do escuro cemitério para ser o nosso momento do encontro final com Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez, por mim e por você na cruz, nós estamos vivos espiritualmente. Se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador absoluto, nós nascemos de novo. Na verdade, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, por causa da nossa natureza humana, nós falhamos em ser relevantes no bairro onde vivemos, na rua onde moramos, e falhamos em gerar uma transformação da nossa consciência através das mudanças sociais que podemos fazer. Falhamos a ponto até de sermos hipócritas, porque às vezes ensinamos e confessamos uma coisa que nós não praticamos, ensinamos uma coisa, vivemos outra, e por isso nós nos sentimos frustrados. E não há outra saída, temos que perceber que por isso a nossa comunhão com Deus está sendo interrompida. Então deixemos-nos, irmãos, renovar. Deixemos-nos que o Senhor nos chame à responsabilidade, mesmo que isto signifique sua disciplina sobre nós. Vale a pena ser consertado por Deus. Buscamos acertar a nossa vida, não para nos tornar superiores a ninguém, mas porque o amor de Jesus Cristo nos convence disso. Sabe, esse amor nos dá a autoridade de encarnar o reino de Deus, que significa a vida eterna, que então nos é assegurada. Por esse amor, nós recebemos forças para lutarmos por ideais, para abraçarmos causas às vezes ditas perdidas, batendo de frente contra a mediocridade, enfrentando estruturas sociais e morais perversas nessa natureza. Porque a nossa convicção em Jesus Cristo, ela é muito mais importante que as conveniências e as conivências e a própria esperança do mundo. O Senhor Jesus nos faz diferentes. Você, meu irmão, que já recebeu Jesus Cristo, você é diferente para Deus. Tome cuidado com esse negócio de ser diferente. Tem um livro muito interessante chamado O Crente e Esse Chato. E o autor discute exatamente isso, né? Na preocupação de você seguir ao Senhor, você se torna chato. Você quer ser diferente, mas vira chato. Você pode ser diferente e não ser chato. Não é? Não tem que incomodar o vizinho, não tem que apontar o dedo para o vizinho, não tem que dizer: olha, você está indo para o inferno. Imaginou? Não, eu às vezes eu já ouvi coisas, irmão, nessa vida de pastor, que eu às vezes não acredito que ouvi. Não? Um pastor numa determinada igreja, bom evangelista, bom pregador, mas terminou o sermão e começou a fazer o apelo. E como ninguém vinha para frente, né? Aí vem aquele negócio de chamar primeiro quem quer se consagrar. Não vem ninguém, então você chama alguém para se consagrar, porque parece que você não pode ficar sem ninguém à frente, como se o seu ministério dependesse disso. Mas a dado momento ele ficou tão exasperado que disse: quer saber de uma coisa? Assim mesmo, eu já falei para vocês tudo o que eu precisava falar. Agora, se vocês querem ir para o inferno, vão, é problema de vocês. Pregador do evangelho não tem prazer de dizer isso, irmão. Isso é uma coisa pavorosa, é você ter que dizer isso, a menos que você não acredite nisso. Meu amado pastor Belardim, meu pastor por muitos anos, que já está com o Senhor,
Ele disse isso uma vez num sermão lá na Pibes de Campo Grande, que eu ouvi e nunca mais esqueci. Irmão, será que realmente nós acreditamos no inferno? Nós dizemos que sim, que existe, mas nós acreditamos mesmo? Porque se nós acreditássemos, nós íamos deixar os nossos parentes sem Cristo, pelo menos sem o nosso testemunho, sem um alerta. Nós iríamos com facilidade tentar fugir das responsabilidades evangelísticas e missionárias da igreja? Creio que não, irmãos. Você, minha irmã, você, meu irmão, que já recebeu Jesus Cristo, você é diferente para Deus. Muito mais do que diferente para as pessoas, você é primeiro diferente para Deus. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode sair hoje daqui diferente. Você pode sair hoje daqui diferente. Você pode saber aonde vai passar a eternidade. Se você quiser ter um encontro com o Senhor Jesus, se você não se importar e deixar que Ele invada a sua vida, porque é assim que você passa a fazer parte do povo de Deus, para aí você ser relevante à sua família, na casa onde você mora, no bairro onde você mora, no país que você está, no mundo que você tem que alcançar até os confins da terra. Então esta é a mensagem que você precisa levar na sua vida. Você precisa de Jesus como seu Senhor, Salvador absoluto. E a partir daí, você precisa transmitir essa experiência, essa aquisição, esse recebimento de Jesus para todos quantos você puder alcançar, das maneiras que Deus lhe permitir. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos inclinar, irmãos, as nossas cabeças. Vou pedir que o nosso ministro de música nos ajude na escolha de um cântico nesse momento. E os irmãos já me conhecem, né? Já estão comigo há tantos anos e sabem a minha maneira de proceder. Não estou dizendo que essa é a maneira correta, mais correta que as demais. Não estou criticando colegas que agem diferente, mas eu tenho limites com essa questão de apelo, né? Ou de fazer convites. Quem converte as pessoas, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é o orador. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando eu dou essas oportunidades, eu tenho muito cuidado de deixar que você pense. Que você não seja induzido pelo que eu vou falando. De repente, as pessoas começam a, sem perceber, quase que receber uma lavagem cerebral, né? Ser encaminhado para aquilo que o orador quer. Não, eu não quero isso. Eu quero que você seja encaminhado para o que o Espírito Santo disser. E por isso, enquanto nós estivermos cantando esse hino, eu não vou dizer mais nada. Não vou falar nada. Apenas vocês vão ouvir os hinos e você vai deixar a letra do hino entrando no seu coração. Se durante o hino, enquanto o hino estiver sendo cantado, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, não estou perguntando se você é membro da igreja, dessa igreja, de outra igreja, se você já tem 40 anos de membro de igreja, eu não quero saber isso. O importante é saber, você já tem Jesus? Se enquanto o hino estiver sendo cantado, você quer ter um encontro com Jesus, manifeste esse seu desejo, levante a sua mão se você quiser, para que a gente depois possa ajudá-lo com os nossos pastores. Se não quiser fazer isso, não precisa, mas faça com Jesus um compromisso e depois nos faça saber, para que a gente possa ajudar você nessa sua caminhada. Vamos cantar, vamos ouvir ao mesmo tempo cantando e deixar que o Espírito Santo trabalhe. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha
ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Na última hora da vida, Ele já não as satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os salvos por corações meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, vai aceitar. Amanhã pode ser muito hoje Cristo te quer libertar. Quantos aqui se converteram quando esse hino estava sendo cantado? Alguém aqui? Levante a sua mão. Sempre há, não é? Sempre há pessoas, não é? Lá atrás também, não tem jeito. Né? Esse é um dos hinos clássicos nossos, que a gente já não canta mais, parece que tem medo de cantar, não é? Mas que ajudou muitas pessoas a chegarem a Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, Deus conhece o seu coração e sabe o que aconteceu e está acontecendo na sua vida. Não volte para sua casa sem a certeza de Jesus como seu Senhor e Salvador absoluto. Dia 12 de julho, né? 12 de julho nós vamos ter celebração de batismos. Eu posso garantir a você que alguns dessas pessoas que serão batizadas nunca vieram aqui em frente, nunca levantaram a sua mão, mas no meio do culto, durante o culto, em situações como essas, fizeram a sua decisão e depois se comunicaram e foram orientados, né, o que deveriam fazer para serem batizados. Pode acontecer com você, não é? Fique à vontade para nos avisar, para que a gente possa lhe ajudar. Vamos então, irmãos, para a nossa parte final, as palavras finais do culto.